Os jogadores do Internacional se reapresentaram nesta quarta-feira para enfrentar a equipe do Juventude na próxima segunda pelo Campeonato Gaúcho. E a preocupação está no setor do ataque. Alário e Ener Valencia não treinaram. E o Inter divulgou atualizações a respeito da situação médica dos dois jogadores. A gente fala também a respeito do interesse colorado por Oscar, que teve novidades ao longo dos últimos dias, através de uma posição dada pelo staff do jogador e um posicionamento dado também pela direção colorada. O que chamou a atenção nesta quarta-feira foi uma importante entrevista concedida pelo presidente Alessandro Barcelos ao canal de Leonardo Meneghetti. Nessa entrevista, Barcelos falou a respeito da busca por mais um goleiro para o elenco, a possibilidade de outras contratações na janela de abril, falou sobre um prazo para o goleiro Sérgio Rocher voltar a jogar, negou a possibilidade de contratação de Alexandre Pato e falou sobre Maurício, revelando uma conversa que teve com o meia definindo o prazo de quando ele será vendido pelo Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 20 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que eu acompanhei na parte da tarde, apenas o inicinho da atividade, o começo do aquecimento no CT Parque Gigante. E a gente foi para a atividade para ver a situação de dois jogadores, Lucas Alário e Ener Valencia. Lucas Alário e Ener Valencia não participaram da atividade, porque estão entregues ao departamento médico. E a gente teve, por parte do Internacional, da assessoria de imprensa, a atualização da situação desses dois jogadores, tá? O Lucas Alário, por exemplo, o Inter informou que, primeiro, o Lucas Alário não passou por nenhum procedimento cirúrgico, tá? O que chegou a ser aventado em determinado momento. Ele sofreu uma pancada, é no mesmo joelho que ele havia lesionado lá no Eintracht Frankfurt, é o joelho direito. Ele sofreu uma pancada nesse joelho na partida contra o Juventude. Ele relatou dores no local e está tendo uma avaliação do departamento médico. Essa segunda-feira, por exemplo, foi de exames, testes para o Lucas Alário, para ver se é diagnosticada alguma lesão no local. Diagnosticando alguma lesão, bom, ele fica de fora da partida contra o Juventude, mas isso ainda não é confirmado por ninguém. Já o Ener Valencia, ele segue em tratamento, com dores no peito do pé, que ele teve, peito do pé direito, também de um choque na partida contra a equipe do Juventude. Ele segue fazendo tratamento, descansando, está no departamento médico, mas não tem a sua presença no jogo de segunda-feira descartada pelo Internacional, tá? Também não tem confirmada, mas não tem descartada, se entende que é muito cedo ainda para traçar um diagnóstico, um prognóstico, se o Ener Valencia vai estar ou não à disposição para essa partida, tá? Na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Oscar e as últimas atualizações da negociação por esse jogador, tá? O Inter quer o Oscar e o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, falou sobre isso lá em Luque, no Paraguai. Mas o agente do jogador também tem falado a respeito disso, tá? E definiu a prioridade do Oscar, que neste momento é jogar no futebol europeu. Eu falo sobre isso nesse vídeo, dou detalhes a respeito de qual a possibilidade do Oscar vir para o Internacional. É só clicar aqui para assistir, tá? Mas vamos para o principal assunto, porque nessa quarta-feira o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista ao Leonardo Meneghetti, na Cara do Gol, quadro do canal do Meneghetti no YouTube. E nessa entrevista o presidente fez uma série de revelações sobre vários assuntos. E eu vou aqui enumerar algumas, tá? Uma delas é sobre Sérgio Rocher. O Meneghetti questionou ao presidente Barcelos uma atualização sobre o Rocher. O presidente foi naquela linha de que o Rocher tem uma situação médica que é difícil de se mensurar um tempo, de quanto ele vai ficar fora. Mas o Meneghetti perguntou se o Rocher vai estar à disposição nas finais do Gauchão. E a resposta do presidente foi improvável. É improvável que o Rocher esteja à disposição na final do Gauchão. Talvez segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas para as finais do Gauchão é improvável. Não se crava ainda, tá? Porque tudo pode evoluir muito rapidamente, mas a tendência é que o Rocher esteja fora até o início do Campeonato Brasileiro, tá? O Inter está buscando um terceiro goleiro. Vai ter a janela de abril agora, de 1º a 19 de abril, a janela dos estaduais, e o presidente confirmou nessa entrevista. O Inter está buscando um terceiro goleiro, para número.
O goleiro reserva é o Antony, e isso está muito bem definido, é Rocher e Antony. E o Inter diz que tem confiança na recuperação rápida do Rocher, ali segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e o Antony como reserva, mas precisa de um terceiro. Porque agora que o Antony vem jogando, se tem algum problema com o Antony, quem joga é o Diego, 18 anos de idade, que jogou pouco pelo Sub-20. Então o Inter está sim procurando esse terceiro goleiro, e o presidente Alessandro Barcelos admitiu isso. E é a única contratação que o Inter está buscando nessa janela de transferências do início de abril, tá? O presidente foi questionado também a respeito de Alexandre Pato. Teve aqui na conversa, um torcedor perguntou sobre o Pato para o presidente disse que o Pato estava parado, aposentado. O Pato respondeu no Twitter, dizendo que não parou não e gostaria de voltar, mas o presidente foi bem pela tangente, disse que comentou isso porque foi questionado pelo torcedor, mas que no ataque o Inter já tem várias opções, e tem de fato, Borré, Alário, Valência, não se precisa do Pato, que é um jogador que seria uma aposta muito grande, não se tem nenhum tipo de certeza que o Pato possa vir, tá? E por último, dessa entrevista, e que eu achei a situação bastante interessante, foi quando o presidente foi questionado a respeito do Maurício, tá? O presidente estava falando sobre folha salarial e a possibilidade de diminuir ou aumentar a folha a partir das saídas, e que saídas devem acontecer e podem acontecer ao longo da temporada. O Meneghetti questionou: o Maurício sai? E o presidente revelou o seguinte: o Maurício, se tudo der certo, se Deus quiser, essa foi a expressão, fica até o fim do ano conosco. A gente quer manter o Maurício até o fim do ano e o Maurício já sabe disso. Ou seja, o Inter teve uma conversa com o Maurício sobre quando ele será vendido. E o Inter colocou essa posição para o Maurício, que ele será vendido no final deste ano. Não é nem na janela de transferências da metade da temporada, é no final do ano, tá? E o Maurício, em tese, entendeu essa situação. Tudo isso em meio a um momento onde o Maurício recebe agora especulações envolvendo o Chelsea, o Barcelona, estão aumentando as especulações. Muitas especulações vieram do futebol brasileiro, do Botafogo, do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, e o Inter segue no discurso de segurar o jogador. A gente sabe que o empresário do Maurício, que é o André Cury, quer fazer a venda, mas o Inter não quer. E o Inter conversou já com o Maurício, quer manter o jogador até o fim do ano, tá? E aí sim tentar conseguir uma boa venda desse jogador, mas mantendo ele até o fim dessa temporada de 2024. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quinta-feira de campeonatos espalhados pelo mundo. A gente tem nessa quinta-feira, por exemplo, Portugal e Suécia, amistoso internacional. Odd de Portugal 1.37, empate 4.75, Suécia tá pagando 7. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!